Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai tratar de mais uma família de vírus, que é a família Herpes viridae. Eu coloquei aqui uma série de slides que localizam essa família na mais recente taxonomia que a gente tem, que é aqui no site do ICTV, né? Comitê Internacional de Taxonomia de Viroses. Então a gente pode ver aqui o seguinte: a gente pode chamar isso aqui de grande reino, né? Olha o nome dele, duplo DNA viria. Então são vírus que têm fita dupla de DNA. E eles estão colocando agora a palavra reino, né? Com um significado um pouquinho menor que esse, que é kingdom. E aí tem este reino aqui, que é até difícil de falar, no qual eu tenho o filo Peploviricota, nome bom, né? Para dar para filho. Classe Erviricetes e a ordem Herpes viralis. É dentro dessa ordem que eu tenho a família Herpes viridae, tá? Então, ó, tudo que eu falei está aqui e a Herpes viridae. E na Herpes viridae eu tenho essas três subfamílias, né, que são os alfa, beta e gama herpes vírus. Aí só passando rapidamente para dar uma ideia de diversidade, porque essa é uma família que tem muito vírus e causa bastante doença nos animais. Tá? Então aqui os alfa herpes vírus, nos quais eu tenho o simplex vírus e o varicela vírus, que são os dois mais importantes. Tá? Aqui o simplex com a espécie tipo, que é um vírus humano, mas eu tenho de bovino, tenho de macaco e tenho de outras espécies. A varicelovírus, tem um monte de animais aqui afetados. A espécie tipo também é humana, mas vocês veem que tem equino, cervídeos, macacos, caprinos, bubalinos, que são búfalos, bovinos e assim por diante. Então tem bastante espécie afetada pelos herpes. A família beta, tá, com os seus gêneros. O mais importante aqui é o citomegalovírus, que está aberto aqui. Tá? E aí tem uma série de gêneros, de espécies aqui dentro do gênero. Os gama herpes vírus estão aqui. E com isso a gente passa da taxonomia só para ilustrar algumas das mais importantes doenças que a gente tem. Uma delas é o chamado vírus B de macaco. Tá? Esse macaco não está doente, essa foto é minha, de um bugio que frequentava aqui o nosso quintal e que desapareceu porque provavelmente morreu de febre amarela. Tá? Mas os vírus B de macacos, eles são um vírus importante para todos que trabalham com animais silvestres, porque eles afetam esses primatas aí e eles podem eventualmente ser transmitidos para ser humano. E nos seres humanos, eles causam uma encefalite bastante grave. Então, esse aqui fica como um alerta aí para quem for trabalhar com animais selvagens. A doença de Algeski, também chamada de pseudorraiva, afeta diversas espécies, mas ela é mais famosa por afetar os suínos e ela dá alguns sinais clínicos que se confundem com a raiva. A IBR, que é a rinotraqueite infecciosa dos bovinos. A febre catarral maligna, que também afeta ruminantes. A doença de Marek, que é uma doença linfoproliferativa e vai servir de modelo para a gente falar de oncogênese. A laringotraqueite infecciosa das aves, que é uma doença que dá um prejuízo muito grande, né, para a avicultura, porque mesmo que a ave não venha a óbito, qualquer pequena perda de peso que ela tem, multiplicada pelo número de aves, vira um prejuízo imenso. Então essa aí é uma doença importante, essa laringotraqueite. Eu tenho outros processos respiratórios em outras espécies, como por exemplo rinotraqueite infecciosa dos felinos. Eu tenho herpes vírus de cão também, que também pode provocar quadros respiratórios, além de alguns problemas ligados ao trato reprodutivo.
e rinopneumonite dos potros, outro problema respiratório. Em ser humano, eu vou comentar aqui só pelo fato de que isso é algo que é importante que o veterinário tenha noção, né, para ajudar na educação de saúde de todo mundo. A gente tem o complexo varicela zoster, que nada mais é do que a catapora, né? A catapora é uma doença de criança benigna, que é o sinônimo é varicela, e o herpes zoster é a doença no adulto. Então eu tenho o mesmo vírus dando duas doenças diferentes. A catapora benigna e o herpes zoster não muito benigno, não. Dá dores bastante fortes e pode se tornar um quadro grave, especialmente porque ele vai afetar idosos ou vai afetar pessoas com imunodeficiências. Um velho conhecido é o herpes labial, o HSV1, que está sendo mostrado aí como umas feridas, umas vesículas em torno da boca. E eu tenho o herpes genital também, que é o HSV2, tá, de transmissão sexual. E além disso, uma outra doença que vale a pena a gente mencionar é a mononucleose, que também é chamada doença do beijo. E aqui a gente entra no seguinte, uma listinha com as propriedades gerais dos herpes vírus. Tá? E a primeira é essa, eles são vírus bem grandes e bem complexos. Então, quando a gente olha aqui nesse esquema, eu estou comparando e está proporcional um Staphylococcus, tá? Que é uma bactéria relativamente pequena, 2 micrômetros, a clamídia, que é uma das menores bactérias que a gente conhece, o vírus da varíola, que é um dos maiores vírus que a gente conhece, de importância médico-veterinária, e aqui em seguida eu já tenho o herpes. Tá? Então, o herpes é um vírus bem grande. Além disso, ele é um vírus complexo, porque ele tem envelope, que é essa camada que vocês estão vendo aqui fora, cheio de espículas, tem uma quantidade grande, e abaixo do envelope eu tenho uma outra estrutura que a gente nunca citou antes para outros vírus, que é o chamado tegumento. É uma camada de material fibroso que se interpõe entre o envelope e o cápside, que está aqui, e que tem simetria helicoidal. E dentro desse cápside eu tenho uma fita dupla de DNA. Tá? Além de tudo, tem umas enzimas aqui dentro, que não está citado na figura. Outra propriedade dos herpes vírus é que eles têm uma complexidade genômica bastante grande. Eles conseguem codificar mais de 70 tipos diferentes de proteínas. Só a título de comparação, se eu pegar retrovírus, ele produz uns 6, 7, 8 tipos de proteína. Então aqui eu tenho muita proteína. E olha que interessante, eu achei o artigo, eu lembro desse artigo da minha graduação, em que um grupo de pesquisadores, estudando o citomegalovírus humano, descobriu partículas de herpes que tinham DNA dentro e tinham RNA. Então, olha que loucura isso aí. É uma baita de uma exceção, isso aí, porque a gente tem um vírus que tem os dois ácidos nucleicos, e isso aí quebrou um pouquinho aquele paradigma de que o vírus é ou DNA ou RNA, tá? Mas isso aqui é uma exceção da exceção. Mas é bom que você saiba onde que foi parar essa exceção. Numa família de vírus complexa como a dos herpes vírus. Então aí, ó, DNA e RNA. Essa é a grande surpresa aí no estudo desse citomegalovírus humano. A outra propriedade geral dos herpes vírus é uma bem importante, que é a latência viral. É típico dos herpes vírus isso aqui. E o que é a latência? Né? No caso da latência, eu vou pegar aqui uma doença que é humana, mas que todo mundo conhece, que é o herpes labial, causado pelo HSV1. Todo mundo já viu, conhece, acompanha e percebe algumas coisas, né? O herpes labial ele vai e vem. E geralmente ele vem quando a pessoa está com uma imunodepressão, está gripada, está estressada ou está com alguma outra doença infecciosa junto. E quando a pessoa se restabelece, ele vai embora. Então ele tem um vai e vem.
que ilustra um pouquinho dois aspectos. Um, que o vírus nunca saiu do hospedeiro, ele esteve sempre lá. E a outra é que esse é um vírus oportunista, porque ele se aproveita de quedas de imunidade para poder se multiplicar. Aqui é um esqueminha mostrando uma célula, um receptor para vírus, o vírus ali. O vírus ele absorve, penetra, que é o que está sendo mostrado ali em preto, sofre desnudamento, e aí eu tenho a liberação do ácido nucleico do vírus, esse DNA, e algumas enzimas. O que acontece? Uma dessas enzimas ela é bem importante, porque o que ela vai fazer? Ela vai atuar em cima do genoma do vírus e vai forçar ele a se circularizar e ficar quieto. Então, o que ela faz, em última instância, é inibir a replicação viral. Tá? E aqui nós vamos fazer uma ponte com a imunologia, microimuno, hein? Olha só. A célula que está com esse vírus circularizado aqui no citoplasma, ela não está tendo multiplicação do vírus, porque ele está quieto. Portanto, o MHC dela, que está aqui na superfície, ele acaba apresentando antígeno próprio, não antígeno de vírus, porque não está tendo multiplicação. E quando o linfócito T passa lá para fazer uma verificação, ele verifica, reconhece que é um antígeno próprio, dá OK e vai embora. Então, o vírus não se multiplicar é uma forma dele escapar da resposta imunológica. É uma estratégia inteligente. Mas ele precisa se multiplicar em algum momento. Que momento vai ser esse aí? Aqui, ó, mostrando que tem um alien dentro da célula, né? O linfócito foi embora, mas o parasita ficou. Essa enzima aí, ela é inibida por imunodepressão ou radiação UV. Então, quando isso acontece, o vírus que estava quietinho ali circularizado, ele vai para o genoma e ele vai fazer um ciclo replicativo e vai lisar essa célula, tá? Então, a latência viral é engenhosa porque ela dá um jeito de detectar o melhor ambiente para o vírus se multiplicar, que é um ambiente de baixa imunidade. Ainda dentro das propriedades gerais dos herpes vírus, a gente tem o fato deles serem oncogênicos. Oncogênico é a palavra que a gente usa para dizer que eles causam câncer. Então, existem alguns tumores que são derivados de multiplicação de vírus. E aqui é um modelinho de oncogênese viral dos herpes, né? A gente chama a oncogênese viral de transformação celular. Então, transformação celular, a transformação de uma célula normal em uma célula neoplásica por intermédio de um vírus. E eu vou usar como modelo a doença de Marek, que é uma doença linfoproliferativa, ela afeta os linfócitos. Tá? Eu peguei aqui o vírus da doença de Marek, que é o Galide herpes vírus 2, um linfócito B ou T, tá? Os autores dizem que ambos são suscetíveis à infecção por esse vírus. Então, quando esse vírus ele faz absorção na célula hospedeira e ele penetra, esse nucleocápside aí, que é o capsídeo mais um ácido nucleico, ele sofre desnudamento, libera o DNA viral e libera um monte de enzima, de forma semelhante ao que a gente já viu na latência. Então, aí lembrando a complexidade dos herpes. Essas enzimas elas vão até o núcleo. Então, o genoma do vírus está circularizado aí no citoplasma, mas as enzimas foram até o núcleo e elas foram atuar num trecho do genoma celular que é responsável por regular o crescimento. Esse trecho aí a gente chama de proto-oncogene, que são genes regulatórios de crescimento. Como as enzimas elas interferiram nesse gene, desregularam esse gene, aquela célula que era normal, ela passa a se multiplicar sem controle. E é isso que a gente vai chamar de tumor. E no caso dos herpes, tumores muito comuns relacionados a ele, nas doenças em que eles causam isso, são os linfomas e as leucemias. Outra característica dos herpes vírus é o oportunismo. Esse é um termo que a gente aplica muito bem para fungo,
mas bem mais raramente para bactéria e para vírus. Mas no caso dos herpes, ele cai como uma luva, né? Porque os herpes vírus são justamente oportunistas, eles se aproveitam de baixa de imunidade. Outro detalhe dos herpes é que eles adquirem um envelope a partir da membrana nuclear, tá? E ele tem uma replicação bastante complexa, em que você tem um vai e vem ali de RNAs, de proteínas entre núcleo e citoplasma, tá? Então tem proteínas precoces, proteínas tardias. E o diagnóstico dos herpes vírus, como qualquer virose, ele está fundamentado aonde? Em imunodiagnóstico e diagnóstico por biologia molecular, especialmente PCR. Tá? E no caso do imunodiagnóstico, eu posso ter, e é só exemplo de provas mais conhecidas, a imunofluorescência, que vocês viram já, em que eu tenho um material clínico com um antígeno, eu jogo um anticorpo que eu adquiri, que é específico para aquele antígeno, e esse anticorpo ele tem uma substância na região FC dele, fluorescente. Então, se eu fizer uma prova de imunofluorescência e for olhar no microscópio de luz UV, eu vou ver os pontos onde tem vírus brilhando, porque é o ponto em que o anticorpo se ligou, tá? O ELISA também pode ser feito em algumas circunstâncias, que é aquela prova que você tira sangue do animal, separa soro, e nesse soro tem os anticorpos, e é isso que você vai usar para fazer o ELISA. E eu tenho as provas de biologia molecular, que são fundamentalmente baseadas em PCR. E aqui eu abri o item tratamento, porque o primeiro antiviral que surgiu na história da medicina veterinária, foi o ganciclovir. Está até aqui na minha listinha. É o primeiro antiviral, 1977, 78. E depois vieram outros, né? Normalmente esses antivirais que atuam contra a herpes, eles agem como análogos de nucleotídeos. Então eu coloquei aí o aciclovir, que é o mais famoso deles, o ganciclovir, que foi o primeiro descoberto, e aí tem valaciclovir, fanciclovir, que também podem ser usados. Protocolo para uso de antiviral em animal é algo que eu deixo para farmacologia e eu deixo para clínica, tá? Então, por hoje é só. Em seguida, eu sugiro que vocês respondam à testagem relacionada aos herpes vírus. Um abraço para todos.